Olá, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício sobre o MRUV. Então, como eu já tenho falado nas últimas aulas, sempre que a gente resolve um exercício, pause o vídeo e tenta resolver e só depois você vem conferir se o teu resultado bateu, tá bom? Para que você possa ter a prática de resolver os exercícios, tranquilo? Então vamos lá. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão v, que é igual a 20 menos 4t no SI. Pede-se, letra A velocidade inicial e a aceleração. Letra B, a velocidade no instante 2 segundos. Letra C, o instante em que o ponto material muda de sentido. E letra D, a classificação do movimento no instante 8 segundos. Bom, então, primeiro aqui a gente tem essa nossa expressão da velocidade, que é a nossa função horária da velocidade, que a gente já tinha visto, né? Que é aquela v que é igual a v0 mais at, né? Então, aqui é essa função horária da velocidade. E ele já está dizendo que é no SI, tá bom? Então, velocidade em metros por segundo, velocidade inicial também, tempo em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Para você entender as unidades, basta você lembrar das definições, né? Porque velocidade é ΔS por ΔT. Então, S é em metros e T é segundos. Então, é daqui que vem a unidade de velocidade. É o quanto que você andou, digamos, dentro de um certo tempo. E a aceleração, ela era ΔV por ΔT. Então, a mesma coisa, você tinha velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, né? Aqui você fica, então, metros por segundo dividido por segundo, fica metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, para você entender a unidade, basta você lembrar da onde que veio as definições das grandezas, tranquilo? Então, na letra A, ele pede a velocidade inicial e a aceleração. Então, aqui a gente vai usar essa função aqui, comparar as equações, igual a gente fez numa das aulas anteriores, num exercício do MRU, em que a gente comparava com a função lá do sorvete, que a gente vai fazer a mesma coisa, para a gente obter a velocidade inicial e a aceleração. Na letra B, ele pede a velocidade no instante 2 segundos, então a gente vai substituir o tempo aqui, 2 segundos, e calcular para a gente descobrir a velocidade. Letra C, ele pede o instante em que o ponto material muda de sentido. Na hora que a gente for resolver, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas mudar de sentido significa que a velocidade é igual a zero. Então a gente vai substituir a velocidade aqui, fazer ela igual a zero e resolver encontrar o tempo. E aqui a gente vai classificar o movimento no instante 8 segundos. Então, vendo aqui na letra A, a gente já vai obter a aceleração, já vamos saber se ela é positiva ou negativa. E aqui a gente vai precisar calcular então a velocidade nos 8 segundos e comparar então o sinal da velocidade com o da aceleração para poder classificar o movimento como acelerado ou retardado e, dependendo do sinal da velocidade, como progressivo ou retrógrado. Tranquilo? Então vamos para a letra A. Velocidade inicial e aceleração. Então a gente vai pegar a nossa função lá que o exercício deu, que era 20 menos 4t. Só conferir se era isso mesmo. 20 menos 4t. E comparar com a nossa função horária da velocidade, v0 mais at. Tá bom? Então aqui, o que nós temos? Que a velocidade inicial é 20 metros por segundo e a aceleração ela é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tomem cuidado com o sinal, gente. Como aqui está mais, a aceleração tem que ser menos 4 para que menos com mais dê menos, tá bom? Esse sinalzinho pode custar um exercício inteiro. Às vezes vocês errarem o exercício inteiro por causa desse sinal, tá bom? Então, V0 é igual a 20 metros por segundo e aceleração menos 4
metros por segundo ao quadrado. Outra coisa importante também, gente, sempre colocar as unidades nos exercícios, tá bom? Letra B, a velocidade no instante 2 segundos. Então aqui a gente tem que tempo é igual a 2 segundos, né? Instante 2 segundos, ou seja, o tempo é igual a 2 segundos. Então é só jogar na nossa função. V que é igual a 20 menos 4t, mais t é igual a 2. Então a gente vai substituir aqui, fica 20 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, 12. Então velocidade que é igual a 12 metros por segundo. Tranquilo? Então, letra B, só isso, só substituir o valor na função. Letra C, o instante em que o ponto material muda de sentido. Então, veja bem, mudar de sentido é o seguinte, você tem inicialmente uma velocidade positiva, tá? Você está indo para frente, aí você vai diminuindo a tua velocidade, chega um ponto que você para e você começa a ir para o outro lado. Você começa a ir para trás. Então, nesse caso, a tua velocidade é negativa. Tá bom? Então, o instante que você muda de sentido é exatamente esse ponto em que você parou de ir para frente e foi para trás. Porque o sentido, né, aqui você está num sentido, né, essa flechinha para a direita é um sentido e a flechinha para a esquerda é o sentido contrário. Né? Então, você mudar de sentido é quando você passa de uma velocidade positiva e passa a ter uma velocidade negativa. Este ponto aqui de transição é o ponto em que a velocidade é igual a zero. É por isso que o instante em que ele muda de sentido é o instante em que a velocidade é igual a zero. Então, nós temos V, que é igual a 20 menos 4t, só que V é igual a zero no instante que a gente quer descobrir. Então, 20 menos 4t. Passando esse 4t para lá, ficamos com 4t, que é igual a 20. Passando 4 dividindo, fica t, que é igual a 20 sobre 4. 20 sobre 4 dá 5. Então, t é igual a 5 segundos. Tranquilo? Então, depois de 5 segundos, esse ponto material aqui que estava se movendo, ele para de ter uma velocidade positiva e passa a ter uma velocidade negativa. Ele vai para o outro lado. Tranquilo? E, para terminar, então, a gente precisa classificar o movimento. Então, a gente já viu que a aceleração, né, era menos 4 metros por segundo, ou seja, a aceleração é menor do que zero, ela é negativa. Agora, o que a gente precisa fazer é calcular a velocidade para que a gente possa comparar o sinal da velocidade com o da aceleração, tá bom? Se você não viu minha aula sobre classificação de movimentos, assista a última aula, né, que eu falei sobre isso e expliquei como você descobrir se o movimento é acelerado ou retardado, tá bom? E para você descobrir se o movimento é progressivo ou retrógrado, tá lá na minha aula sobre os gráficos do MRU. Então, no instante 8 segundos, então isso daqui significa que t é igual a 8 segundos. Então, basta substituir esse tempo lá na função horária da velocidade. Então, v, que é igual a 20 menos 4t, mais t é igual a 8, então 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Então, isso daqui fica 20 menos 32. 20 menos 32 dá menos 12. Então, velocidade no instante 8 segundos é menos 12 metros por segundo. Ou seja, minha velocidade é menor do que zero. Se aceleração é menor do que zero e velocidade é menor do que zero, elas possuem o mesmo sinal. Então, é um movimento acelerado. E velocidade menor do que zero, movimento retrógrado. Então, classificando o movimento retrógrado e acelerado. Um detalhe importante aqui, gente, é que durante o movimento, a classificação dele pode variar. Então, por isso que ele deu um instante. Porque se ele perguntasse, classifique o movimento, você tem que saber em qual momento. Porque no início, repare que no início, vamos supor que fosse 2 segundos aqui.
A aceleração era sempre negativa, mas em 2 segundos, o que era o caso da letra B que a gente calculou, a velocidade era 12 metros por segundo. Então, se a velocidade é 12, mais 12, né, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, além de que ele é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, como os dois têm sinais diferentes, ele seria um movimento progressivo e retardado, tá bom? Então, é importante você ter essa noção de que durante o movimento a classificação dele pode mudar dependendo do tipo de movimento, tá bom? Então, até a próxima aula, gente.